Muito bem, vamos lá então. Esta é uma aula de que eu gosto muito, porque é uma aula extremamente importante, uma aula que nós usamos tanto para redação quanto para português, para as provas de português. Bom, primeiramente nós vamos pensar nas orações. Quando se fala em oração, se fala em verbo, e aí nós temos uma relação que significa que um verbo equivale a uma oração, 2 verbos equivalem a 2 orações, 3 verbos equivalem a 3 orações e assim sucessivamente. Quando houver locução verbal, lembra a locução verbal que é o verbo auxiliar mais o verbo principal? Locução verbal também equivale a uma única oração. Nós vamos fazer um esquema aqui do ladinho para nós não nos esquecermos deste detalhe que é extremamente importante. Eu vou colocar aqui do ladinho, e aí você anote aí também para ficar bem completinha esta relação. Anotei então aqui para nós, veja, um verbo equivale então a uma oração, 2 verbos a 2 orações, 3 verbos a 3 orações, 15 verbos a 15 orações, e nós temos aqui a locução verbal equivale então a uma única oração. Vale o lembrete aqui que é extremamente importante também, que pode cair nos enunciados, quando houver uma única oração, um único verbo, uma única locução verbal, esta única oração é chamada de oração absoluta, sempre assim. Então, um verbo igual a uma oração, ou ainda em locução verbal, nós então vamos chamar de oração absoluta. Absoluta significa única. Então, quando nós tivermos um único verbo, uma única oração, nós teremos aí, então, uma oração do tipo absoluta. Muito bem? Muito bem. Visto isso, nós teremos aqui, período é composto por uma ou mais orações. Vamos aqui atentar a um ponto. Quando eu falo em verbo, eu falo em oração. O período é aquele período que começa na letra maiúscula e vai até o ponto final, ou ponto de interrogação, ou ponto de exclamação. É o que encerra, o sinal de pontuação que encerra a sentença, que encerra o período. Oração é uma coisa, período é outra coisa, que fique bem claro então. O período é constituído, portanto, por uma ou mais orações. Quando nós tivermos um período simples, ele é constituído por apenas uma oração. Agora percebe aqui, um verbo igual a uma oração, o período é simples e a oração é a chamada de oração absoluta. E se o período for um período composto? Bom, o período composto é constituído por mais de uma oração. Então, veja, um verbo, uma oração, período simples, oração absoluta. 2 verbos, 2 orações, período composto. 5 verbos, 5 orações, período igualmente composto. Quando nós trabalhamos, ou tratamos, ou estudamos período composto, este período composto, ele pode ser classificado como um período composto por coordenação ou período composto por subordinação. E aí que nós teremos as orações coordenadas e as orações subordinadas. Existe uma diferença entre oração subordinada e oração coordenada? Sim, as orações coordenadas são sintaticamente independentes e as orações subordinadas são sintaticamente dependentes. O que isso significa? Significa dizer que quando uma oração exerce função sintática em relação a outra oração, aí nós teremos orações subordinadas, orações dependentes. Quando uma oração não exerce função sintática em relação a outra oração, nós classificamos a oração como oração coordenada. O que significa ser sintaticamente dependente? Quando uma oração é objeto direto de outra, objeto indireto de outra, complemento nominal de outra, sujeito de outra, são todas as relações sintáticas que nós vimos lá em análise sintática, aqui nós vamos precisar. Então, sempre que você fala em oração sintaticamente dependente, nós teremos orações subordinadas e funções sintáticas. Quando se fala em orações coordenadas, são orações sintaticamente independentes, ou seja, não haverá relação sintática de uma oração em relação à outra. Muito bem, vamos primeiramente nesta aula estudar então as orações coordenadas, que são sintaticamente independentes, ou seja, uma não exerce função sintática em relação à outra. Aqui nós vamos analisar as frases detalhadamente, com muita calma. Eu peço que você vá sublinhando no material e vá fazendo análise
assim como eu estou fazendo para treinar também a separação das orações, a classificação das orações. Muito bem? Muito bem. Vamos pegar o primeiro exemplo, trabalho e estudo, só para nós exemplificarmos o que é uma oração coordenada, para nós fazermos um contraponto, uma comparação com oração subordinada na sequência. Vamos ver. Trabalho é um verbo, estudo é outro verbo. Agora pare aqui um pouquinho. Vamos analisar aqui então, nós temos dois verbos, duas orações e o período é um período do tipo composto. Nós vamos identificar neste período a presença deste conectivo e, desta conjunção e. Agora nós vamos fazer um combinado. Sempre que nós encontrarmos um conectivo, uma conjunção, um nexo nas orações, nós vamos separar as duas orações, nós vamos cortar, fazer uma delimitação diante do conectivo. Então, nós teríamos assim, trabalho, conectivo E aqui, nós vamos fazer um cortezinho aqui. Para quê? Para nós conseguirmos identificar as orações. Aqui nós temos uma oração no trabalho e aqui nós temos outra oração formada pelo verbo estudo. Agora nós vamos analisar a relação de independência. Veja que na primeira oração trabalho, quem é o sujeito? Eu trabalho, ponto final. Este verbo trabalhar é um verbo que nós vamos classificar como um verbo intransitivo. Lembra de regência verbal? O mesmo acontece com estudo. Analisa a segunda oração. Quem é que estuda? Eu estudo, ponto. Nós não temos complemento para este verbo, logo o estudo também é classificado como um verbo do tipo intransitivo. Percebe que nós não temos função sintática da oração estudo em relação à oração trabalho? Por isso que são orações sintaticamente independentes. Agora, uma observação que nós vamos trabalhar daqui um pouquinho, mas eu já vou falando aqui. Veja que trabalho não tem síndeto, não tem conectivo, não tem a conjunção, porque a conjunção faz parte da segunda oração, por isso que eu fiz este cortezinho aqui. Significa dizer que trabalho é uma oração coordenada assindética, porque não tem síndeto, porque não tem conectivo. Então, eu vou colocar assim, oração, ou de oração, coordenada, C de coordenada, assindética, o A de assindética, ou seja, sem síndeto, sem conectivo, sem conjunção. Se nós analisarmos estudo, nós vamos perceber o E, que é uma conjunção, que é um conectivo. Esta segunda oração é classificada como uma oração coordenada sindética, S de sindética. E este E, que daqui um pouquinho nós vamos ver, é um E aditivo, porque ele está adicionando duas ações. Então, nós temos oração coordenada sindética do tipo aditiva. Percebe que o conectivo é o que dará nome à oração que possui o conectivo. Vamos agora analisar as orações subordinadas, só para nós fazermos um contraponto. O objetivo da aula de hoje não é analisar as orações subordinadas, é só para nós fazermos uma comparação entre coordenada e subordinada. As orações subordinadas, aí no teu material tu tens que são sintaticamente dependentes. Significa dizer que uma oração vai exercer função sintática em relação à outra oração. Vamos ver? Vamos ver. Sublinhe os verbos, sempre nesse primeiro ponto. Penso é um verbo e aqui nós temos uma locução verbal, serão aprovados. Lembra que a locução verbal equivale a uma única oração, por isso que eu sublinhei o bloco todo. Agora nós vamos encontrar a conjunção, que é este que aqui, que mais tarde a gente vai ver na outra aula, nós vamos ver que este que é uma conjunção integrante, é o nome dela. Por hora, você só saiba que o que é uma conjunção e nós vamos fazer uma delimitação aqui na frente dessa conjunção também para nós podermos classificar as orações. Agora veja, penso, que é a primeira oração que aparece, que nós vamos chamar de oração principal. Penso, encontra o sujeito, quem é que pensa? Eu penso. Aí, veja que nós podemos fazer a pergunta, eu penso o quê? Lembra lá das aulas de funções sintáticas? Quando nós conseguimos fazer essa pergunta para o verbo, aqui, por exemplo, eu penso o quê? A resposta a esta pergunta, o que, será o objeto direto. Lembra que o objeto direto não tem preposição, não é introduzido por preposição. Então, eu penso o quê?
que serão aprovados. Veja que esta segunda oração toda, que começa no que e vai até aprovados, ela exerce a função sintática de objeto direto do verbo da oração principal, que é o penso. Logo, esta oração aqui, uma vez exercendo função sintática de objeto direto, ela é uma oração subordinada. Por quê? Porque ela exerce a função de objeto direto, subordinada a quem? A primeira oração. Então, aqui nós temos o eu, que é um sujeito oculto, o verbo é um verbo transitivo direto, e a segunda oração exerce a função de objeto direto. Por isso que ela é classificada como uma oração do tipo subordinada, porque subordinada é dependente, ou seja, o objeto direto depende do verbo transitivo direto que está na oração anterior. Por isso que são orações subordinadas, e assim que se estabelece uma oração subordinada. Vou repetir, a aula de hoje o objetivo não é nós analisarmos as orações subordinadas, e sim as coordenadas. Mas fica aí um exemplo de como é uma oração coordenada e como é uma oração subordinada e qual a diferença entre as duas. Nunca será uma relação, não haverá uma relação semântica aqui de sentido, de significado, para fazer a diferença entre coordenada e subordinada. E sim em relação sintática, é sempre uma função sintática que nós vamos ou não considerar.